Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendereis o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma saudação amiga para todos. É com muita alegria que nos encontramos para continuarmos a conhecer esta riqueza da nossa fé, para que nos ilumine, para que dê sentido à nossa vida, para que possamos viver da forma como acreditamos. E isso é muito importante. Caso contrário, iríamos acreditar conforme viveríamos, mas não. Será sempre bom acreditarmos no Deus verdadeiro para depois vivermos ao seu jeito. Se no último programa falámos da criação, do homem e da mulher, falámos da realidade do homem e da mulher como complemento, aqueles que o Senhor une para serem um só, embora depois este tema ainda vai ser tratado no sacramento do matrimónio. Estamos apenas a falar dentro do tema da criação que nós referimos no credo, mas há uma realidade também que é importante sublinhar e para que não hajam equívocos e sejamos também concretos na realidade em que nos situamos, que é a certeza de que há pessoas que se sentem homossexuais. O Catecismo, nos números 2358 a 2359, diz-nos, naturalmente, várias coisas, mas que se podem sintetizar desta forma. A Igreja crê que a homossexualidade não corresponde à ordem da criação, na qual foram delineados a necessidade do complemento e a atração mútua entre o homem e a mulher, com vista à geração dos filhos. Por isso, a Igreja não pode aprovar práticas homossexuais. No entanto, ela deve respeito e amor a todas as pessoas, independentemente da sua orientação sexual, porque são todas respeitadas e amadas por Deus. Portanto, a ordem natural é sempre a atração de um homem para uma mulher e vice-versa, mas sabemos também que há pessoas nestas circunstâncias. E é importante não discriminarmos, até porque Deus ama sempre cada pessoa. Uma coisa que nunca se pode esquecer, dentro de momentos iremos falar do pecado, e confunde-se muitas vezes o pecado com a pessoa, e há uma propensão muito rápida por parte das pessoas a julgar, a condenar, a criticar, não tanto os atos, mas as pessoas, não. É importante perceber o que não é permitido, não é bom, não é querido por Deus, são as práticas, neste caso homossexuais, mas respeitando as pessoas tal como elas são. Todo o ser humano que existe na Terra provém da união de uma mãe e de um pai. Esta é a nossa origem. Por isso, para algumas pessoas orientadas homossexualmente, é uma experiência dolorosa não se sentirem eroticamente atraídas pelo sexo oposto. Portanto, estas pessoas sofrem e é importante este respeito, não é? Porque não é por vontade própria, mas há algo naturalmente que leva a pessoa a ser assim. Então, ter uma orientação sexual homossexual não é em si o mal, não é? E deve ser respeitado como qualquer outra pessoa heterossexual. Apenas o que é pedido, e que a Igreja nos pede, e que o Senhor nos pede, é que não haja práticas homossexuais, não é? Para que naturalmente não haja também tanto sofrimento, não se veja no sexo apenas o prazer, apenas um objeto. Então é importante que a falta da fecundidade física, como é próprio da natureza do ser humano e da divina em ordem à criação, frequentemente, contudo, Deus chama a si por várias vias inusitadas. Uma carência, uma perda ou uma ferida, assumida ou aceite, pode tornar-se um trampolim para se lançar nos braços de Deus, aquele Deus que tudo corrige e se deixa descobrir
mais como Redentor do que como Criador. Portanto, para Deus nada está perdido, qualquer pessoa pode chegar à meta, à salvação, à santidade, importa naturalmente abandonar-se sempre nas mãos de Deus e, portanto, e aqui, mais uma vez também, ninguém se pode julgar mais do que os outros, ninguém pode condenar ninguém, porque naturalmente nem Deus o faz, não é? Então temos que ser sempre respeitadores de cada pessoa e perceber que quando isto acontece é a própria pessoa que sofre, mais do que os outros é a própria pessoa, porque naturalmente não sentir essa atração pelo sexo oposto. Estaria ou não no plano de Deus que o ser humano sofresse e morresse, não é? Dado que o sofrimento, que a morte, são sempre questões que se levantam e que põem, para quem tem uma fé menos esclarecida, põe sempre em questão, mas afinal Deus é tão bom e Deus agora permite que a pessoa tenha morrido, e como acontece, tantas mortes por doença, em pessoas prematuras, pessoas novas, tanto sofrimento, não só os cancros, como outras situações. Então, sendo Deus tão bom, porque permite o sofrimento, porque permite a morte. Foi assim que Deus nos quis criar. Então, o Catecismo desenvolve este tema em vários pontos, desde o 374 a 379 e depois do 384 ao número 400, portanto, no Catecismo da Igreja Católica. Mas há uma síntese que pode nos ajudar. Deus não quer que o ser humano sofra nem morra. A ideia original de Deus para o ser humano era o paraíso. Portanto, quando Deus nos criou, se lemos no livro de Gênesis muito bem, vemos que Deus criou um paraíso. O mundo era este paraíso onde não faltava nada. As plantas, os animais, a água, o sol, as estações do ano, os dias e as noites, não é? Pronto, tudo foi criado para que o ser humano se sentisse bem na Terra. E esse paraíso seria naturalmente a vida eterna e a paz entre Deus e o ser humano, e o seu próprio ambiente, e também entre o homem e a mulher. Portanto, este foi o projeto de Deus: criar um paraíso, colocar o homem e a mulher, para que o homem e a mulher se entendessem, se compreendessem, se complementassem, para que naturalmente pudessem ter uma relação profunda com Deus, também ter uma relação boa com o ambiente, e como sabemos hoje, as dificuldades que o meio ambiente passa, e no fundo depois quem sofre é o ser humano, porque somos sempre o elo mais fraco, e também em ordem à vida eterna. Portanto, Deus criou-nos para a vida eterna. Esse é o projeto inicial de Deus, não é? Portanto, como estamos a ver, não se fala aqui em sofrimento, fala-se em morte. O projeto de Deus era criar-nos para o paraíso, para essa vida feliz, para essa vida encantadora, não só na relação do ser humano uns com os outros, na relação dos seres humanos com as criaturas, na relação do ser humano com Deus, e assim era este o projeto inicial. Contudo, este projeto falhou, não por vontade de Deus, mas por nossa. Por vezes sentimos o modo como a vida deveria ser, como nós deveríamos ser, mas de facto vivemos em guerra connosco próprios. Somos determinados pela angústia e por paixões descontroladas e perdemos a harmonia original com o mundo. Ou seja, a nossa própria existência é também ela uma existência pacífica, de bem, não é? Deus deu-nos uma vida para sermos felizes, não é? Isto nunca podemos esquecer. Mas depois há muitos fatores na nossa vida que nos vão, digamos, desviando desta felicidade, não é? Sejam as más paixões descontroladas, sejam as guerras, isto é, pessoas que não se aceitam muito bem como são, não é? Pessoas que têm, portanto, digamos, uma certa conflitualidade com outros, não se sentem bem se não forem a criar dificuldades aos outros. Isso é que estraga depois a razão de ser do ser humano e dessa felicidade para a qual fomos criados. Somos, por isso, determinados pela angústia e por paixões descontroladas e perdemos a harmonia original com o mundo e, por fim, com o próprio Deus, não é? Quando a gente se descontrola aqui na Terra, depois há uma cadeia de coisas que vão sendo descontroladas e a última é sempre esta relação com Deus, não é? E quando há um corte da relação com Deus, o homem sente-se abandonado, sente-se morto, não é? E, portanto, a condenação eterna o que é?
É esse afastamento de Deus para sempre. Na Sagrada Escritura, a experiência dessa alienação é expressa na história da queda original, do pecado original. Porque o pecado introduziu-se furtivamente através de Adão e Eva, que tiveram de abandonar o paraíso, no qual estavam em harmonia consigo e com Deus. A fadiga laboral, o sofrimento, a mortalidade e a inclinação para o pecado são indícios da perda do paraíso. Portanto, todos os atos da nossa vida têm consequências. Não é? Se uma pessoa beber demais, a consequência é ficar bêbado e depois não saber o caminho para casa, ver estradas a mais, não é? Não ser capaz de conduzir. Portanto, há uma consequência a partir de um ato. Embora a pessoa seja livre de beber, não é? E pode beber, mas se beber demais, vai depois ter essas consequências. Um aluno que não estude é livre de não estudar. Isto é, ir às aulas, mas depois não estudar nunca. Em casa, não ler nada. O mais provável é, em vez de ter um 19, ter porventura um 8 ou um 9, não é? Ou quanto muito, enfim, um 10zinho muito tremido. Mas é a consequência de um ato. Todos os atos têm consequências. Consequências boas, se o ato é bom, e consequências más, se o ato é mau. Também aqui se passa o mesmo. Deus criou-nos para um paraíso, para haver harmonia. Não é? Aliás, vemos no livro de Gênesis, aquele refrão que vem do texto original, Deus viu que tudo era bom e belo. Pronto, o paraíso era, digamos, esta beleza, porque a origem do paraíso é Deus, que é a beleza por excelência e a bondade. De tal forma que esta presença de Deus no paraíso foi também para que o ser humano fosse mesmo feliz para sempre. Então, quando o ser humano se retira do paraíso, vai naturalmente ter um conjunto de consequências do trabalho que provoca cansaço, o sofrimento, a própria morte, não é? Que são essas tais consequências desta saída do paraíso. No paraíso éramos felizes, fora do paraíso a vida é uma felicidade intermitente, não é? Ora somos um bocadinho felizes, ora estamos em sofrimento. Então surge o pecado original, mas esta palavra pecado o que é que significa? Até porque nos dias de hoje, não só de agora, mas continuamos a sentir essas ideias, há de facto uma ideia mais ou menos comum nas pessoas de que não há pecado. Não é? E depois até se reduz aquele chavão, porque não se mata e não se rouba, não há pecado. O pecado existe, provoca naturalmente mal e vai deteriorando a relação dos seres humanos entre si e do ser humano com o próprio Deus, naturalmente. Então, o que é o pecado? É importante termos até porque a formação da nossa consciência tem que ser ao jeito de Deus, não da minha vontade, mas da vontade de Deus. E se eu não souber o que é pecado, eu se calhar posso fazer sempre pecado e não sei o que é pecado. Então estou a enganar-me a mim mesmo. Portanto, é importante esta clareza. O cerne do pecado é a rejeição de Deus e a recusa de aceitar o seu amor. Ou seja, qual foi o pecado original? Foi não aceitarem o projeto de Deus. Deus, ao colocar o homem e a mulher, personificados por Adão e Eva, no paraíso, está a dizer o quê? Aqui sois felizes. Apenas tinham de respeitar uma orientação. Não comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Depois muita gente confunde com as tais maçãs, não é? Não tem nada a ver com maçãs. É importante sempre lermos o texto do livro de Gênesis com clareza, porque só assim é que seremos naturalmente também conscientes do que estamos a dizer. Ora, isto é, o que é que significa isto? Que não é possível o ser humano fazer bem e fazer mal ao mesmo tempo e ficar tudo bem. Não.
Então era essa a condição apenas, não é? E quando o ser humano desobedeceu a esta norma de Deus, então foi quando se descontrolou. E se repararmos depois as consequências do pecado quais foram? Aperceberam-se que estavam nus, o que até aí não era mal nenhum, já estavam ali nus, à vontade, não havia nenhum problema entre eles, então depois sentiram a nudez. Porquê? Porque a nudez, mais do que a física, foi a nudez de perderem, digamos, a essência do bem-estar, da felicidade, não é? E, portanto, têm necessidade de se tapar, de se proteger, de se esconder, inclusive. Quando ouvem os passos de Deus no jardim, escondem-se. E depois, uma outra consequência é atribuir o pecado aos outros. O Adão diz que a culpa foi da Eva, a Eva diz que foi da serpente. Portanto, é aquilo que vulgarmente o povo diz, a culpa morreu solteira, não é? Portanto, ninguém assume. E há sempre a tendência, e reparem que isto está nas... Vós lá em casa, se tendes crianças, se uma criança fizer uma asneirazita, nunca vai assumir que foi ela, a não ser que seja filho único, né? Mas se tiver mais irmãos, vai sempre dizer que foi o outro irmão, ou foi a outra irmã, e depois a irmã vai dizer que foi o gato, e por aí fora, né? E, que eu saiba, nenhum pai, nenhuma mãe ensinaram a criança, olha, quando fizeres uma asneira vais dizer isto assim, assim. Não, nunca ensinam, não é? Mas está-nos na gênese, está-nos na nossa origem desta tendência, digamos, que herdamos do pecado original, a partir do mal, afastarmos sempre dos outros, entrarmos em ruptura com os outros e até acusarmos mais os outros. Portanto, o pecado, no fundo, é esta rejeição de Deus. Deus disse, sereis felizes aqui, mas eles não quiseram ser felizes. Rejeitaram este projeto de Deus. Então, o pecado é mais do que um comportamento erróneo. É também uma fraqueza física. Na sua natureza mais profunda, essa rejeição ou destruição de algo bom é a recusa do bem, por excelência, isto é, a recusa de Deus. Então, sempre que nós pecamos, estamos a rejeitar Deus. E por isso, depois iremos também ver, mais à frente, quando analisarmos a questão do pecado mais em profundidade, o pecado venial e o pecado mortal. Portanto, há pecados que são, pela nossa natureza decaída, falhamos, mas sem tanta maldade. E depois há o pecado premeditado, já feito quase com a má intenção, naturalmente, mas todo o pecado nos vai afastando de Deus, não é? Sempre. Essa é uma das consequências. Por isso é que depois Jesus instituiu, no dia da sua ressurreição, o sacramento da reconciliação. Isto é, o pecado afasta-nos, corta a relação com Deus, a reconciliação aproxima-nos de Deus e dos irmãos. Não é? Portanto, esta natureza do pecado vai-nos afastando também uns dos outros, vai-nos afastando do centro, que é sempre o bem, para, naturalmente, depois nos sentirmos quase que isolados. Com isso, a separação da fonte da vida, daí que a morte seja também a consequência do pecado. Portanto, este afastamento leva-nos à morte. A morte, que naturalmente biológica, nunca nos afasta de Deus por si mesmo, não é? O que é que nos afasta de Deus? É o pecado. Portanto, se na hora da morte biológica estamos em pecado e nunca nos arrependemos, ficamos fora de Deus. Se na hora da morte biológica estamos na graça de Deus e sempre amamos a Deus, permanecemos com Ele para sempre. Portanto, a morte não nos afasta, não é? A não ser, mas o que nos afasta é o pecado. Daí a importância e a necessidade de uma vida reconciliada permanentemente com Deus e com os irmãos, não é? Quando dois irmãos não se falam, se agridem permanentemente, verbalmente, até fisicamente, pois só tem um caminho, tem que se perdoar um ao outro. Quando, para mim, ainda mais grave, um filho ou uma filha deixam de falar para os pais, não é? Rejeitam os seus pais, o caminho tem que se aproximar dos pais em vida, naturalmente, não é? Portanto, porque não é a morte biológica que nos afasta de Deus, mas é sempre o pecado, não é? E as suas consequências, e a mais desastrosa é esta,
é não permanecermos em Deus quando esse será o nosso lugar natural. Santo Agostinho tem uma frase que diz: afastar-se de ti, Deus, significa cair. Virar-se para ti, Deus, significa levantar-se. Permanecer em ti significa ter apoio seguro. Portanto, este triângulo é muito importante. Afastar-se de Deus é sinal de que caímos. Embora depois tenhamos os meios para nos levantarmos, não é? Que são a reconciliação e o perdão. Virar-se para ti significa levantar-se. Portanto, se eu caí e agora me quero levantar, depois vou-me voltar para Deus, naturalmente, através do sacramento do perdão. E permanecer em Deus é estar sempre seguro. Não é? Nós hoje temos o seguro de vida, temos o seguro do carro, temos o seguro de saúde. Porquê? Porque queremos ter uma vida com qualidade, não é? Também a vida espiritual tem exatamente esta vertente. Quanto mais próximo de Deus eu me situar, mais feliz serei, mais seguro estou, naturalmente, não é? Portanto, o pecado traz sempre como grande consequência este afastamento de Deus, esta morte para sempre. Aliás, quando no Evangelho falamos de morte, não falamos tanto da morte biológica, mas da morte como afastamento de Deus. E quando falamos de vida e vida eterna, falamos da vida em Deus, que permanece em Deus para sempre. O pecado original que temos nós a ver com a queda do Adão e Eva. Portanto, também pode acontecer de nos perguntarmos, bom, o pecado original foi lá no princípio do mundo, no paraíso inaugural, foi o Adão e Eva que falharam, o que é que eu tenho a ver com isso? Não é? Ora, cá está. De facto, o pecado vai-nos contaminando sempre. Porquê? O pecado é em sentido próprio, uma culpa de responsabilidade pessoal. A expressão pecado original refere, portanto, não o pecado pessoal, mas o estado nocivo da humanidade em que nasce o indivíduo, antes mesmo de, por livre vontade, ele pecar. Portanto, no fundo, com esse pecado, com esse afastamento de Deus, o ser humano, a partir daí, fica sempre contaminado com esta tendência para um afastamento de Deus. Portanto, por isso, qualquer ser humano, quando nasce, já nasce em pecado original. E daí que a importância do batismo logo na infância, o mais cedo possível, para exatamente eliminar e perdoar esse pecado original e também permitir que a semente da graça de Deus, que a vida nova, aconteça naquela pessoa. Isto é, apesar da pessoa ser sempre pecadora, até à hora da morte, é verdade que, sendo batizada e depois tendo uma vida cristã consciente e consentânea com a nossa fé, a vida da graça será sempre maior que o pecado. Mas há sempre uma tendência para o pecado. Por isso, há um bocadinho vos dizia que se uma criança fizer uma asneira, ela não faz a asneira de forma consciente, porque é criança, não é? Ainda não tem o uso da razão, mas ao mesmo tempo já sabe que aquilo é uma asneira e que não vai assumir a culpa que foi ela. Vai dizer que foi o irmão, depois foi a irmã, depois foi o tal gato. Não é? Portanto, este afastamento já está inato em nós. Assim como também não se ensina uma criança a dizer o que é amar, e a criança se atira para o colo da mãe e do pai e ali sente-se bem seguro e sabe que aquela pessoa não lhe falta com nada, portanto ama aquela pessoa, e também ninguém ensinou a criança a dizer o que é o amor e o que é amar, também esta tendência para o pecado está em nós. Portanto, e seguramente que mesmo já no uso da razão, uma criança que faz uma asneira sabe que faz a asneira e uma criança que faz o bem sabe que fez bem. Portanto, nós temos esta consciência de que o pecado nos afeta também. Acerca do pecado original, dizia Bento XVI, que se deve compreender que todos carregamos dentro de nós uma gota do veneno daquela forma de pensar que nos é ilustrada nas imagens do livro do Gênesis. O ser humano não confia em Deus. Seduzido pelas palavras da serpente, levanta a suspeita de que Deus é um adversário que restringe a nossa liberdade e que só seremos verdadeiramente humanos quando pusermos Deus de parte.
O ser humano não quer receber de Deus a existência e a plenitude da sua vida. E na medida em que o faz, confia na mentira em vez da verdade e precipita a sua vida no vazio da morte. Portanto, reparem, a tendência grande do pecado é este: eu sem Deus sou mais feliz. Eu sem Deus sou mais autónomo. Isso é um erro. O erro do ser humano maior é este: é pensar que sem Deus podemos ser muito felizes. Como, aliás, pensou Adão e Eva, e esse pensamento continua a estar presente hoje em dia, e por isso muita gente prefere não rezar, não ir à igreja, não se confessar, porque acha que assim é mais feliz. Nem tem quem incomode, quem lhe diga que não, mas na verdade não somos. Só somos felizes em Deus. Então, caríssimos amigos que nos acompanhais neste programa Luz da Fé, procuremos tomar consciência da nossa condição de seres humanos, uma condição limitada, frágil, contaminada pelo pecado original, mas não podemos esquecer. Temos os remédios ao nosso alcance, temos a grande misericórdia de Jesus, a grande redenção dele na cruz por nós. Então é possível que nós possamos ser melhores, possamos colocar Deus no centro e que nunca pensemos que só fora de Deus somos felizes. Esse foi o grande erro do Adão e da Eva, foi o erro que gerou o pecado original, mas nós queremos combater esse erro, queremos dizer só em Deus e só com Deus seremos felizes. E por isso vamos pedir a sua bênção, para que durante esta semana possamos também aprofundar esta verdade e perceber exatamente como é que estamos na nossa relação com Deus. Estamos de facto em sintonia com Ele, confiamos, somos humildes, ou achamos que sem Deus também seríamos felizes? Procuremos tomar consciência disso e voltarmos sempre para Deus, porque Ele nos espera de braços abertos. Seja qual for o pecado, Deus está sempre pronto a perdoar. E por isso nos quer também abençoar. E é isso que eu peço do Senhor Deus para todos nós, que derrame as suas bênçãos, nos fortaleça e nos dê um coração mais sereno para amar e servir como Ele quer. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendigamos ao Senhor, uma semana feliz para todos e que o Senhor vos acompanhe sempre.